Shimon Kressler falando sobre numerologia. Nós estamos no nosso terceiro tempo de bate-papo aqui. Podia ficar 2, 3 programas de tanto assunto que tem, mas tenho certeza que você que se interessou, a gente vai te dar... Está passando sempre o site da Abram Regional Oeste, né? .com.br, que é a qual você é associada. Eu sou proprietário. Né? Ah, você é o proprietário. Então, aqui eu consigo falar com você. Sim. Tem algum e-mail? faleconosco@abramregionaloeste.com.br. Que está passando aqui também, enquanto a gente está batendo esse papo, porque eu tenho certeza que vocês vão ter um monte de dúvida para conversar com o Shimon Kressler. Principalmente pelo seguinte, enquanto a gente dá um tempo, eu fico batendo um papo aqui com o Shimon, e você está namorando com alguém e vai casar. Aí você faz o seu mapa, faz o mapa da sua noiva. Na análise dos dois, que chama-se a sinastria, não é isso? Sinastria afetiva. Sinastria afetiva. O Shimon vai pegar e falar assim, vai que dá certo. Ou vai falar assim, olha, cada um vai para o seu lado, porque vocês vão ter menos... Vai pescar. Vai né? pescar, vai mudar de turma, muda de time, vai torcer para um time melhor, que esse aqui não vai dar certo. Isso já é uma opção também que o mapa numerológico natal, que é a numerologia pitagórica, te dá. Outra, vou fazer um negócio. Tenho aí 2 sócios, você faz o mapa de cada um dos sócios, apresenta e o Shimon vai fazer a análise dele. Para quê? Para que seja menos difícil, para que flua melhor, tanto a parte afetiva quanto a parte profissional. Para você não ficar dando cabeçada, não é isso? Exatamente. Você falou de um ponto interessante. Quando a gente vai contratar um funcionário, a gente levanta a ficha dele, vê como é que foi o passado dele, como é onde ele trabalhou e coisa e tal. E na hora da área afetiva, a gente vai pelo coração, a gente não faz aquela entrevista, nem vai ver se a gente está com a nossa metade da nossa laranja, né? Mas, na verdade, não existe, no meu conceito, no meu entendimento, não existe 2 metades que se juntam. Nós vamos ter que ter 2 pessoas inteiras para que se encontrem e vivenciem aquela questão. Para algumas pessoas existe facilidade, para algumas pessoas existe a dificuldade. Se a pessoa não usa sua facilidade, ou se não desvenda a sua dificuldade, é que geram os conflitos. E na área afetiva nós temos a sexualidade, nós temos as conquistas, nós temos várias questões que precisam ser avaliadas entre o casal. E o que é importante nessa atividade? É que a gente mostra para os dois, de preferência antes de se unirem, os potenciais de um e os potenciais de outro, para que eles vivam melhores. Imagina um companheiro ou um parceiro que ele gosta de viajar e que a companheira gosta de ficar em casa. Para isso, um tem o número 5, que é de viagens, e para outro, o número 6, que gosta de ficar em casa. Como é que soluciona isso? Então, tem que informar para um que é importante também ficar em casa e para o outro também que é importante viajar. Estamos de acordo? Então, vivam a vida felizes. Porque existem características que, principalmente na área afetiva, é o que incomoda. O parceiro exige do outro que o outro não tem para dar. As energias estão no nosso mapa, então se a pessoa não tem aquela energia, não tem aquele potencial, não adianta exigir que não vai dar certo. Por isso que o número da união afetiva é o número 2. Tem que haver flexibilidade, tem que haver concessão, tem que haver a parceria e a união. Então, se isso não acontecer, é lógico, para uns são mais fáceis, para outros são mais difíceis. Os números que regem a área afetiva é o 2 e o 6. Em relação ao número 6, a pessoa tem que ter calma, equilíbrio, afetuosidade. Então, às vezes a pessoa fala, ela nem me beija, ou ele nem me beija. Pô, vai ver o número 6, como é que está no mapa da pessoa. Não é exclusivamente, são características que... Um é muito carinhoso, o outro não é carinhoso. Exatamente. Todo mundo ama e vai ser amado. Agora, de repente, como você falou, pode ser algumas diferenças que podem ser superadas. Isso é informado. Informado. Então, se a pessoa tiver a disposição e o amor suficiente para falar, bom, então realmente ela é mais caseira, eu gosto de viajar, se fizer um equilíbrio, um ceder para o outro, saiba que isso vai dar certo. Sem dúvida. Essas são as diferenças. Cada um tem que cumprir sua proposta. Então, se está dentro dessa atividade da sinastria afetiva, a gente informa. Então, olha, se vocês viverem essa questão dessa forma, ela é assim, você é assim, tudo bem, a relação vai dar certo. Vai ser superado, já está avisando antes. Naturalmente, a pessoa vibrando o mapa no positivo, ele vai atrair o parceiro ou a parceira corretamente. Mas isso é superado. Agora, tem coisas que são intransponíveis, né? Aí não tem jeito. Não.
como disse, tudo tem uma solução. As respostas estão no mapa, então basta a pessoa estar consciente disso. Pelo menos ela foi avisada. Né? Exatamente. Agora, da parte empresarial, é importante, principalmente quando envolve a família, vou fazer sociedade com meu filho, com meu pai, com meu tio, aí o negócio complica. Não que por ser família, e sim, porque você tem que estudar a característica dos dois interessados. Existem pessoas que não vêm para ter aquela condição empresarial para ter sócio. É o cara que vem para fazer sozinho. Ele pode ser empresário com sócio, ele pode ser empresário sem sócio. Agora, o duro ele abrir uma empresa que não requer um sócio, que é a característica do mapa dele, e ele cismou de ter um sócio. Então, já, se a condição é favorável da sociedade, aí a gente tem que ver. Meu sócio, ele domina essa área? Ou um domina a parte técnica, outra parte financeira. Se isso estiver programado dentro do mapa dos dois, vai dar certo, mas a gente tem que tomar cuidado que a união, a parceria, ela pode ser temporária ou definitiva. Ela pode ser fácil ou pode ser difícil. Então, se você estuda a característica do seu sócio, se ele está na profissão correta, se ele realmente está no momento de atuar nessa questão, porque existem, por exemplo, a gente vê, infelizmente, a gente sofre também de ver, pessoas que não estão no momento, porque tem pessoas que ela tem uma questão no mapa dela chamada renascimento. Tanto na área afetiva quanto na área profissional, isso interfere, porque existe um momento certo disso de acontecer. Então, tem pessoas que estão programadas para que isso aconteça até esse período do chamado renascimento, e tem pessoas que estão programadas que isso esteja depois do renascimento. Cada um tem seu mapa e apresenta essas questões. O duro é a pessoa que tem um renascimento e tem área afetiva, dificuldade de romper o relacionamento com a pessoa. Então, o que acontece? Aquilo foi programado até um momento. Daquele momento, a pessoa vai ter uma vida nova, ela vai renascer, ela vai ter uma evolução mais rápida. Tem que esquecer o passado. Tem que esquecer o passado. E nem todo mundo tem um renascimento. Nem todo mundo tem renascimento, isso tem que ser analisado em cada mapa. E o que acontece? A pessoa, ela reúne conquistas, ela reúne aquela condição de que, até aquele ponto, e às vezes ela não quer abrir mão disso, mas naturalmente a vida patrocina essa chamada grande limpeza e transformação no momento da vida que está programada no mapa dela. Agora, se a pessoa já vem com esse renascimento preparado, ela já não tem um número que ajude ela a entender o renascimento, em vez de ficar presa ao passado? Tá. Dentro do mapa a gente visualiza a figura do número 1. O número 1 é um recomeço. Então, quando esse número aparece numa das realizações da vida dela, porque depois que ela renasce, ela se torna uma pessoa muito mais forte, muito mais corajosa, ela se sente renovada para realmente trilhar a vida dali por diante. Então, nós fazemos muita comparação com a fênix, né? Ela, de repente, ela renasce e levanta voo. Ela se renova. Quando você falou de sócio, o vínculo familiar não significa automaticamente que vai dar certo. Por isso que a análise precisa ser feita até de uma maneira mais criteriosa, né? O fato não é por ser família, isso que eu queria deixar claro. Pode fazer sociedade com familiares, mas precisa ver se esse familiar reúne condições de ser esse sócio. Porque se tem um envolvimento familiar, você tem que visualizar aquela questão com aquela pessoa. Então, se é uma figura desconfortável, inclusive no ciclo formativo, nós informamos isso para a pessoa, quais são as figuras que ela tem mais identificação e com aquelas que ela não tem identificação ou aquela que ela tem dificuldade de relacionamento. Então, se a pessoa, um pai, resolve fazer uma empresa com um filho e existe a dificuldade de relacionamento dos dois, a gente já vai alertar que pode gerar dor, perda e sofrimento. O passo é fazer o mapa numerológico natal de cada um e depois fazer a análise dos dois. Da sinastria, se eles estão na profissão correta e no momento correto de vida para ser feito isso. Às vezes, a nossa lei aqui, todos que têm empresa sabem disso, exige que para você fazer uma empresa limitada, que às vezes interessa juridicamente, por impostos, você tem a microempresa, a empresa simples e tudo mais, você faz uma análise do teu trabalho. Às vezes, por uma questão burocrática, eu não posso fazer uma empresa com o meu nome sozinho. Muita gente está sabendo do que eu estou falando. Aí você pega um tio, um primo, um amigo, para que faça parte dessa empresa com 1%, mas na verdade aquilo é pro forma para você executar a limitada, porque existem vantagens de impostos e formação de empresa e tudo mais. Esse simples fato burocrático vai influenciar
no andamento da empresa, você pegar qualquer pessoa assim e fazer participar da empresa? Eu acho extremamente oportuna essa sua pergunta. Por quê? Se a pessoa estiver vibrando um mapa dela, ela vai reunir as condições de desenvolver aquela empresa com ou sem sócio. Então a própria vida vai encaminhar, por isso que existe microempresa. A gente entende que a pessoa quer ter algum benefício, alguma benfeitoria, mas nós acreditamos que vantagem é uma coisa complicada. O que eu digo vantagem? Eu quero me beneficiar de alguma coisa que não é meu direito. Então, o que acontece? Se você tem no seu mapa a programação de não ter sócio, não adianta pôr aquele sócio figurativo. Por quê? Aquela pessoa, para a empresa existir, importante deixar isso claro, as pessoas talvez não tenham consciência disso, a empresa ela funciona com a energia dos sócios. Então vai influenciar? Vai influenciar, sem dúvida. Não importa se é 1%, se é 2%, são 2%? Não importa. Ela está doando a energia dela, porque o nome dela está lá no contrato social, ela teve aquela abertura, ela assinou aquele contrato, então, vibracionalmente a empresa, ela depende dos sócios, ela não tem vida própria a empresa. Agora, entidades de mesmo cunho, que aquele sócio seja figurativo, não seja um sócio participativo. Mas para existir, a empresa ele não teve que ir lá pôr o nome dele lá, então ele já vibracionalmente. Não, era esse ponto que eu queria dizer. Tá certíssimo, muito bom. Porque às vezes a gente pensa que aquilo é uma questão só prática, mas está influenciando o andamento da empresa. Ah, não tem dúvida disso, porque a energia da empresa foi formada com aquelas pessoas. Então, o número da sociedade é o número 2, então precisa de pelo menos 2 pessoas ou mais. Não estou falando que tem empresa que você tem 4, 5 sócios, sim, mesmo que ele seja figurativo, ele está lá. Então, quando a gente vê um sócio sendo acrescido numa sociedade ou ele sendo retirado, também tem que avaliar, porque aquele sócio foi abrir uma outra empresa, saiu daquela empresa, a energia dele está saindo, então aquela empresa... Uma vez eu orientei um conhecido sobre a necessidade de ele ter um sócio, porque tem 2 presentes no mapa dele, o pai dele era o sócio dele, eles foram felizes, né, tiveram sucesso, só que o pai dele veio a falecer, uma figura querida no mapa dele, só que até aí ele não repôs o sócio. E ele tinha no mapa dele a necessidade de uma pessoa como sócio. Sim, exatamente. Senão ia prejudicar o andamento da empresa. Como a gente fala, acaba faltando gasolina para a firma andar. Então não é incompetência, não é inveja da concorrência, é realmente falta aquela energia para aquilo funcionar, aquela empresa. Seja de pequeno, médio ou grande porte. Às vezes a pessoa fala assim, o incompetente, o pai morreu e não conseguiu mais tocar a empresa. Exatamente. E isso você também falou um ponto delicadíssimo, porque justamente a energia que fazia aquela empresa funcionar era do pai que partiu. E os filhos não têm talento naquela área, e aí derrubam o império. Olha, como eu disse, a gente teria muito assunto aqui. Vocês estão com o e-mail, com as informações da Associação Brasileira de Numerologia, essa é a Abram Regional Oeste.com.br, que é do Shimon Kressler. Tenho certeza que vocês têm aí um monte de perguntas que vocês gostariam de fazer. Para fazer consulta ou cursos, vocês se informam nesse e-mail e nesse site. Mais uma vez eu queria agradecer a presença e trazer essas informações de numerologia, que eu tenho certeza que as pessoas se interessaram, porque é um assunto que sempre traz curiosidade, né? Então eu acho uma oportunidade a gente falar aqui no Lechaim. Queria te agradecer. Ele tem um software que faz essa análise automaticamente, e eu acho que é importante a consulta também. Porque faz os cálculos. Os cálculos, né? Porque a consulta você vai analisar os cálculos, porque não adianta só ter os cálculos sem a análise de uma pessoa sensível e que conhece e que está com essa experiência toda. Vocês vão ficar agora com a estante do Lechaim, onde a gente vai passar os lançamentos da semana e o sorteio da semana passada. Numerologia, Shimon Kressler, está aí as informações. Tenho certeza que vocês vão estar bem assistidos nessa área, que vocês viram aí que um monte de perguntas. Eu, pelo menos, vai acabar o programa, vou continuar conversando com ele aqui. Então, olha lá, a estante do Lechaim com as nossas novidades editoriais, os nossos parceiros para presentear você.